A chuva caía sem piedade naquela estrada quase deserta. O vento soprava forte, empurrando a água contra o rosto de Ana Luísa, que caminhava com dificuldade, segurando firme as mãos dos filhos. Pedro, de apenas 7 anos, tentava ser forte, mas seus pés já doíam. Lívia, com 4, tremia de frio e medo, escondendo o rosto no casaco fino da mãe. Cada trovão parecia anunciar que algo pior ainda estava por vir. A estrada de terra estava escorregadia. A água batia nos tornozelos e a noite parecia não ter fim. Ana sentia o coração disparar, não apenas pela tempestade, mas pelo pavor de não conseguir proteger seus filhos. Ela não chorava. Mães como ela aprenderam a engolir o choro. Seu único pensamento era chegar em casa, um pequeno barraco simples, mas que significava abrigo. Porém, a cada passo, a tempestade parecia testar seus limites, como se perguntasse até onde aquela mulher conseguiria ir sozinha. E mesmo exausta, Ana continuava, porque desistir nunca foi uma opção quando se carrega o futuro nas mãos. Enquanto caminhava sob a chuva, Ana Luísa revivia sua própria história como se fosse um filme doloroso. Ela não nasceu na miséria, mas a vida tratou de arrancar tudo aos poucos. Anos antes, era casada com Rogério, um homem simples e trabalhador, que sonhava em dar uma vida melhor aos filhos. O acidente que o levou foi rápido demais, cruel demais. Em um instante, Ana perdeu o marido, o apoio e a segurança. Depois vieram as portas fechadas, os "não temos vaga", os olhares de julgamento por ser mãe solteira. Trabalhou como pôde, lavando roupas, limpando casas, aceitando humilhações calada. Muitas noites dormiu sem jantar para garantir comida às crianças. Mesmo cansada, nunca deixou de contar histórias para Pedro e Lívia antes de dormir, prometendo que tudo ficaria bem. Aquela promessa era o que a mantinha de pé agora. Cada passo na tempestade carregava anos de resistência, dor e coragem. Ana não era fraca. Ela apenas estava cansada de lutar sozinha, mas forte demais para parar. A chuva ficou ainda mais forte, transformando o caminho em lama. Ana sentiu o pé escorregar e, antes que pudesse se apoiar, caiu de joelhos. A dor atravessou seu corpo, mas pior que a dor foi o desespero. Pedro largou a mão dela e começou a chorar, assustado. Lívia gritou, achando que a mãe tinha se machucado gravemente. Ana tentou se levantar, mas as pernas não responderam de imediato. O frio, o cansaço e o medo finalmente cobraram seu preço. Pela primeira vez naquela noite, ela fechou os olhos e pensou: eu não vou conseguir. Não por ela, mas pelos filhos. As lágrimas se misturaram à chuva, invisíveis para o mundo. Ela abraçou as crianças ali mesmo, no meio da estrada, tentando protegê-las do vento. Ana nunca tinha se permitido fraquejar, mas naquele momento sentiu o peso de ser tudo para todos. Era ali, caída na lama, que sua fé foi colocada à prova. E foi exatamente nesse instante de maior fragilidade que o destino decidiu agir. No meio da tempestade, faróis cortaram a escuridão. Um carro de luxo avançava devagar pela estrada difícil. Dentro dele estava Eduardo Monteiro, um milionário conhecido na cidade por sua frieza e objetividade. Ele voltava de uma reunião importante, irritado com o atraso e com o mau tempo. Ao longe, algo chamou sua atenção. 3 silhuetas paradas na estrada. Eduardo reduziu a velocidade, observando pela janela. Viu uma mulher ajoelhada, abraçando 2 crianças pequenas. Por um segundo, pensou em seguir em frente. Afinal, não era problema dele. Mas algo apertou seu peito de forma estranha. Ele lembrava daquela estrada, lembrava daquela chuva, lembrava de outra noite parecida, muitos anos atrás. O carro passou alguns metros e parou. Eduardo respirou fundo, como se lutasse contra algo dentro de si. Então abriu a porta e desceu, sentindo a chuva molhar seu terno caro. Naquele momento, o homem acostumado a controlar tudo percebeu que havia decisões que não se explicam, apenas se sentem.
Quando Eduardo se aproximou, Ana levantou o rosto assustada. Seu primeiro instinto foi proteger os filhos, mas ao olhar nos olhos daquele estranho, algo diferente aconteceu. Ela não pediu dinheiro, não implorou. Seu olhar dizia apenas uma coisa: ajuda. Era um olhar cansado, digno, quebrado por dentro, mas ainda cheio de amor pelos filhos. Eduardo sentiu um nó na garganta. Nenhum contrato milionário tinha provocado aquilo antes. Ele se agachou, ficou na mesma altura das crianças e falou com voz calma. Pedro parou de chorar aos poucos. Lívia se agarrou à mãe. A chuva continuava caindo, mas parecia distante. Eduardo ofereceu o casaco para Ana, que hesitou, orgulhosa, até perceber que não estava sozinha. Naquele silêncio carregado, algo invisível mudou. Eduardo entendeu que não estava ali por acaso. E Ana sentiu, pela primeira vez em anos, que alguém enxergava sua dor sem julgá-la. Foi naquele simples encontro de olhares que o destino de todos começou a ser reescrito. A chuva ainda caía forte quando Eduardo Monteiro tomou uma decisão que contrariava tudo o que sempre acreditou. Ele não era conhecido por se envolver com problemas alheios. Passava pela vida com pressa, cercado de compromissos, números e reuniões. Mas ali, diante de Ana Luísa, Pedro e Lívia, algo rompeu sua armadura. Ele apontou para o carro e disse que iria levá-los para um lugar seguro. Ana hesitou. O medo falava alto. Um estranho, um carro caro, uma noite escura. Mas o tremor incontrolável das crianças e o cansaço, que já não conseguia esconder, fizeram seu orgulho recuar. Eduardo ajudou-os a entrar no carro, ajustou o aquecedor e colocou as crianças envoltas em cobertores. Enquanto dirigia, olhava pelo retrovisor, como se quisesse se certificar de que tudo era real. Aquela não era apenas uma carona, era uma quebra de padrão. Pela primeira vez em muitos anos, Eduardo sentia que tinha feito algo certo sem esperar nada em troca. E Ana, em silêncio, agradecia por dentro, não só pela ajuda, mas por ainda existir bondade no mundo. Enquanto o carro avançava pela estrada molhada, Eduardo foi tomado por lembranças que raramente permitia vir à tona. Sua mente voltou para a infância difícil, quando não tinha nada além da coragem de sua mãe, Dona Helena. Ela o criava sozinha, enfrentando jornadas exaustivas, sempre dizendo que a dignidade era a única coisa que ninguém podia tirar. Em uma noite chuvosa, muito parecida com aquela, Dona Helena não resistiu a uma forte pneumonia. Eduardo era apenas um menino. A sensação de impotência, o frio e a chuva daquela noite nunca o abandonaram de verdade. Apenas ficaram guardados. Ao olhar para Ana no banco de trás, abraçando os filhos, ele viu sua própria mãe. O passado e o presente se encontraram de forma dolorosa e reveladora. Eduardo entendeu que aquela parada não foi acaso, nem coincidência. Foi um chamado que ele ignorara por anos. E naquele instante fez uma promessa silenciosa. Não permitiria que aquela história tivesse o mesmo final da sua. Aquele gesto não era caridade, era reparação. Eduardo não levou a família apenas para um lugar seco. Ele os levou para uma pequena casa de apoio que mantinha esquecida, usada raramente. Lá havia comida quente, roupas limpas e camas confortáveis. Ana quase não acreditava. Enquanto as crianças dormiam profundamente, ela tentou agradecer repetidas vezes, sentindo-se pequena diante de tanto. Eduardo a interrompeu com firmeza serena. Disse que não estava oferecendo esmola, mas uma oportunidade. Perguntou sobre suas habilidades, seu passado, seus sonhos interrompidos. Pela primeira vez em anos, alguém escutava Ana com atenção verdadeira. Ele ofereceu trabalho digno, estudo e apoio para que ela reconstruísse a vida. Ana chorou, não de tristeza, mas de alívio. Chorou por perceber que não precisava carregar o mundo sozinha o tempo todo. Eduardo também mudou naquela conversa. Entendeu que ajudar não era apenas dar algo material, mas devolver esperança e autonomia. Aquela noite deixou de ser sobre a tempestade lá fora.
Tornou-se o início silencioso de uma reconstrução profunda, baseada em respeito e confiança. O tempo passou e a vida tomou novos rumos. Ana Luísa se tornou uma mulher segura, estudou, cresceu profissionalmente e reconstruiu sua autoestima. Pedro, agora adolescente, destacava-se nos estudos, lembrando sempre de onde veio. Lívia, curiosa e sensível, sonhava em ajudar outras crianças como ela. Um dia foi ajudada. Eduardo acompanhou tudo à distância, sem exigir gratidão. Mas algo nele também se transformou. O homem frio deu lugar a alguém mais humano, consciente do impacto de suas escolhas. Ele criou projetos sociais inspirados naquela noite, entendendo que riqueza só faz sentido quando compartilha caminhos. A tempestade que quase destruiu aquela família virou um marco de virada. Eles não esqueceram o passado, mas aprenderam a honrá-lo. Cada conquista carregava o peso da superação. Não foi sorte. Foi uma decisão tomada no momento certo. Destinos diferentes, conectados por um gesto simples: parar. Anos depois, ninguém mais falava da tempestade como tragédia. Ela era lembrada como o ponto de partida. Ana ensinava aos filhos que ajuda não diminui ninguém, pelo contrário, fortalece. Eduardo, por sua vez, nunca mais passou por alguém em dificuldade sem lembrar daquela noite. Ele aprendeu que o verdadeiro valor de uma vida não está no que se acumula, mas no que se transforma ao longo do caminho. Aquela estrada escura mostrou que um simples ato de humanidade pode alterar o futuro de gerações. A lição ficou clara para todos. Não é preciso ser herói, apenas humano. Às vezes, tudo o que o destino precisa é que alguém pare, olhe e escolha agir. Porque uma decisão tomada em 5 minutos pode ecoar por uma vida inteira. Se você tivesse passado por aquela estrada naquela noite, teria parado ou seguido em frente?